3 horas. As notícias com João Lourenço. Muito boa noite. As Forças Armadas Americanas já concluíram mais uma ronda de ataques contra o Irão através da rede social X. O Comando Central dos Estados Unidos revela que a ofensiva atingiu sistemas de comunicação e instalações de defesa aéreas. O recurso foi utilizado, neste caso, com o recurso do Corpo de Fuzileiros navais, da Força Aérea e também da Marinha dos Estados Unidos, que dispararam munições de precisão contra alvos iranianos. Os Estados Unidos diz que estes alvos representavam uma ameaça às forças americanas e aos navios comerciais internacionais. Entretanto, as sirenes voltaram a soar no Bahrein na madrugada desta quinta-feira, poucos minutos depois de a Guarda Revolucionária do Irão ter lançado novos ataques contra bases militares americanas na região. A sirene foi acionada. Os cidadãos e residentes são, neste momento, aconselhados a manter a calma e a dirigir-se ao local mais seguro próximo. São, neste caso, declarações do Ministério do Interior do Bahrein, numa publicação na rede social X. A Guarda Revolucionária Islâmica afirma ter lançado ataques retaliatórios contra 18 alvos importantes, incluindo a base aérea no Bahrein e 2 do Kuwait. Isto são, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana IRNA, estas 3 bases que pertencem aos Estados Unidos. E um incêndio está a deflagrar em Terras de Boro, no distrito de Braga. Há um incêndio ativo, onde o primeiro alerta foi dado perto das 8 da noite. Fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil, à Rádio Observador, garante que é um incêndio num local de difícil acesso, mas que não há habitações em perigo. Neste momento ainda estão no terreno 64 operações, apoiados por 16 viaturas. E o Presidente da República devolveu ao Parlamento o decreto sobre as regras de utilização de bandeiras em edifícios públicos. As bancadas do PSD, Chega e CDS tinham aprovado a 17 de abril, em votação final global, o diploma que pretendia proibir que fossem hasteadas em edifícios públicos bandeiras de natureza ideológica, partidária ou associativa. Numa nota publicada no site da Presidência, pode ler-se que António José Seguro devolveu à Assembleia da República, sem promulgação. A nota refere ainda que a devolução foi acompanhada da respectiva mensagem fundamentada que vai ser divulgada após a leitura pelo Parlamento. E nesta quarta-feira cumpriu-se mais umas comemorações do dia 10 de junho. O Presidente da República pede apelos ao diálogo, deixa apelos ao diálogo e à moderação na política nacional e ao equilíbrio no contexto internacional. O chefe de Estado defendeu a paz, os direitos humanos, a Carta das Nações Unidas e uma relação equilibrada com os aliados europeus, mas, seguro, não esqueceu os avisos internos. Vasco Maldonado Correia. Em busca da unidade nacional e de um país com mais ambição, Seguro escolheu os Açores para celebrar o 10 de junho e, por entre os mares e o nevoeiro do arquipélago, o Presidente da República identifica tempos difíceis. As ansiedades que sentimos na economia, na geopolítica, na segurança das cidades, na proteção dos mais desfavorecidos, nas questões muito concretas da vida das pessoas reais, criam esse impulso de fechar fileiras, de escolher um lado, de erguer muros. Mas encontra nas palavras a solução. Faltam-nos cada vez mais as palavras do meio. Aquelas que não nascem entre muros, mas nos espaços abertos. São o antídoto para o vírus da polarização, que tende a substituir a argumentação, o debate e a negociação. Seguro pede coragem ao Governo. A coragem prática de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo. De defender o interesse de longo prazo, mas quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo. E nos Açores deixa uma exigência de igualdade aos aliados internacionais. A garantia da segurança dos países europeus só é possível em articulação com os nossos aliados, numa relação de equilíbrio e reciprocidade, de respeito pela soberania dos Estados, assente em valores que, apesar da incerteza dos tempos, não mudam. Já Miguel Monjardino, presidente das comemorações, alerta para uma nova era internacional. A grande ruptura está em curso e estamos presentes, novamente, na criação de um novo ciclo histórico. O professor e especialista em geopolítica pede pragmatismo e reconhecimento da realidade. Este não é o tempo de alimentarmos ilusões sobre as mudanças que estão em curso.
e as suas consequências. Este não é o tempo de enterrarmos a cabeça na areia e negar os factos. Este é, sim, o tempo de deixarmos para trás o campo de sonhos em que temos vivido. Avisos de Miguel Monjardino nas celebrações do 10 de junho diz que o país deve ter uma boa relação com os aliados, mas primeiro e acima de tudo depende do caminho que quiser seguir. Jornalista Vasco Maldonado Correia, que acompanhou na Ilha Terceira nestas comemorações do dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades, aqui com os destaques dos discursos tanto de António José Seguro como do presidente das comemorações, Miguel Monjardino. E depois destes discursos houve reações partidárias. O PSD diz que foi uma intervenção adequadíssima. Com a voz do líder da bancada parlamentar, Hugo Soares, que aponta para um discurso a puxar pelo patriotismo. Fez um discurso adequadíssimo à cerimónia e à ocasião. Foi um discurso onde puxou pelo patriotismo e hoje é também preciso que aqueles que representam as instituições ao mais alto nível, designadamente o Sr. Presidente da República, que possa puxar pelo nosso patriotismo e uma palavra muito especial para as comunidades portuguesas e julgo como mensagem política aquilo que resulta para lá de uma palavra de esperança e de acreditar. Foi um pedido para que todas as forças políticas tenham consciência de que estes são momentos em que os ciclos eleitorais devem revelar menos e aquilo que deve ser absolutamente decisivo é o interesse nacional. No fundo, uma palavra de longo prazo e de estabilidade política que registrei, que anoto e com a qual concordo. De um lado do Partido Socialista, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, realça os apelos ao diálogo e à concertação sobre o projeto europeu, o que o secretário-geral socialista reforça o compromisso de Portugal, mas pede que não se desvalorize a relação com os Estados Unidos. Um discurso muito substantivo e que dá força, energia e que nos inspira para o futuro do nosso país. A nossa pertença ao projeto europeu e a nossa participação ativa no projeto europeu não significa a desvalorização, pelo contrário, significa que a nossa dimensão na Europa reforça-se com a valorização da nossa relação com os Estados Unidos da América em termos de segurança e defesa. Já o partido Chega, pela voz de Pedro Pinto, um líder parlamentar, diz que o chefe de Estado fez um discurso realista e que vai ao encontro do que o partido defende. Hoje fez um discurso realista de querer melhorar o país e acho que foi muitos alertas a Luís Montenegro. Acho que Luís Montenegro, que estava aqui também presente, deve ter ficado com as orelhas a arder, porque tudo aquilo que nós ouvimos o Sr. Presidente da República dizer é tudo aquilo que nós defendemos para o país. Um país com qualidade, com bons salários, com muito trabalho e é isso que nós defendemos. Líder da bancada parlamentar do Chega, que, apesar destes elogios, acusa António José Seguro de faltar ao respeito aos imigrantes portugueses quando esteve no Luxemburgo. No desporto, Portugal venceu a Nigéria por 2-1 no último jogo de preparação para o Campeonato do Mundo. Em Leiria, os golos da equipa das esquinas foram da autoria de Pedro Neto e de Francisco Conceição. Na Nigéria, o golo foi da autoria de Akor Adams ao minuto 37. No final da partida, Roberto Martínez, o selecionador nacional, mostrou-se satisfeito com o resultado. Um discurso muito substantivo e que... Muito satisfeito com os dois jogos. Normalmente é muito difícil poder utilizar os 26 jogadores. Conseguimos isso. Digo difícil porque não há normalmente a possibilidade de fazer 11 substituições. É a primeira vez antes de uma prova como mundial de poder fazer isso. Utilizamos isso muito bem. Dá mais exigência ao grupo. Roberto Martínez aqui a valorizar a utilização dos 26 convocados para este Campeonato do Mundo, por isso não vai desvendar o 11 inicial para a primeira partida deste Mundial. Continuo a dizer, sou muito chato para isso. Não há um 11 inicial. Agora, o futebol moderno há 26 jogadores que podem ajudar a seleção. O que era importante agora, neste período, é preparar todos os jogadores. Sinto as nossas ideias de como jogar contra o Congo são muito claras, mas há muitos jogadores que podem executar essas ideias.
A seleção portuguesa parte já nesta sexta-feira para Palm Beach, na Flórida, que vai ser o centro de concentração, neste caso a cidade onde a equipa portuguesa se vai concentrar durante a fase de grupos. O primeiro jogo acontece a 17 de junho frente à República Democrática do Congo. Atualizamos neste noticiário o resultado do jogo 4 das finais da NBA. Neste momento, ao intervalo, os San Antonio Spurs vão vencendo a equipa dos New York Knicks por 76-49. É um resultado já bastante volumoso para a equipa do Texas, que com este desfecho empata a eliminatória das finais deste ano da Liga de Basquetebol Norte-Americano. Vamos continuar a acompanhar este resultado nos próximos espaços de notícias da Rádio Observador. E falamos agora do caso Onlatio. Foi este o código utilizado por um menor para avisar a PSP de uma tentativa de abuso sexual. O caso remonta à madrugada de 2 de maio, dia em que uma criança de apenas 12 anos ligou discretamente para a linha 112 e usou uma linguagem codificada para denunciar uma tentativa de abuso sexual de que estaria a ser vítima num carro onde estava o suspeito, a mãe da criança a dormir e um irmão bebê. O alegado abusador condutor do veículo foi identificado na zona da Grande Lisboa depois do agente da PSP ter conseguido obter informação da criança. À Rádio Observador, o superintendente Carlos Martins, coordenador nacional do 112, explica como aconteceu a denúncia. A criança inicialmente aquilo que mencionou é que estaria a falar com um tio, portanto a chamada começa com a famosa frase que já deu título da notícia ao Latio, e seguidamente quando o operador do 112 lhe disse que ela não estava a falar com o tio, estava a falar com o 112, a criança respondeu eu sei, e a partir desse momento o operador percebeu que havia ali alguma coisa que poderia estar em causa, nomeadamente que a criança não poderia falar abertamente e, portanto, existiu também uma conversação com ela, de modo a que quem estivesse do outro lado não se estivesse a perceber da chamada, ou do tipo de chamada. O agente recebeu um louvor da PSP pela perspicácia, astúcia e a ponderação com que atuou. Já o abusador já foi identificado e a mãe da vítima já apresentou queixa. O processo está agora nas mãos do Ministério Público. Tudo dito neste noticiário das 3 da manhã. A informação na Rádio Observador regressa às 3h30.